Olá, meus irmãos, graça e paz a todos vocês. A transição da antiga aliança e o estabelecimento da nova. Então, meus queridos, quero trazer mais aqui um conteúdo dentro da visão escatologia preterista. Então, nós vamos falar sobre a transição da antiga aliança, né, e o estabelecimento pleno da nova. Nós temos aprendido, né, dentro do sistema religioso, que todas essas coisas ainda vão acontecer em um futuro incerto. Eles não têm uma definição, até porque a própria Escritura diz, né, que ninguém sabe o dia e a hora, então eles usam esse jargão para dizer que o próprio Messias não sabia. Ele não disse o dia e a hora, mas ele deixou sinais. E um dos maiores sinais é que aquela geração não passaria. Então vamos a esse entendimento mais uma vez. A quem não me conhece ainda, meu nome é Orlando Alves, no Facebook, né, a minha página está Orlando Alves, e também estamos aí em outras plataformas também, divulgando esse conhecimento, amém? Qual é a minha intenção quando eu faço esses vídeos? Primeiro que é combater um sistema enganador, um sistema opressor, um sistema que lucra no comércio da fé. E também trazendo à luz, né, o Evangelho do Cristo, que a religião tem escondido por muito tempo. Eu vou repetir o título: A transição da antiga aliança e o estabelecimento da nova aliança. Meus queridos, o período de transição entre as duas alianças é uma questão de discussão, porque à primeira vista há uma ambiguidade nas passagens do Novo Testamento que falam sobre o assunto. E, na simples palavra, é possível dizer: Cristo reina hoje? Então, meus queridos, creia que dentro do sistema religioso as respostas não são unânimes. E isso acontece porque há passagens que mostram a nova aliança, reino era, como algo presente aos geógrafos, enquanto há outras passagens na Bíblia que inevitavelmente fazem de uma consumação futura, pendente de acesso à nova. Então, há promessas que são cumpridas pelo sacrifício de Cristo na cruz, enquanto outras ainda são futuras na perspectiva dos autores do Antigo Testamento. Então, meus queridos, vamos começar aqui pelo mais claro. O novo pacto já foi inaugurado, e isso foi o próprio Cristo que disse. Está lá em Mateus, capítulo 26 e o verso 28 em diante. Porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos, para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. E eu quero também aqui ler Hebreus capítulo 8, verso 6. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Verso 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Isso é óbvio. Segundo a carta aos Hebreus que nós lemos, não somente a nova aliança foi estabelecida, mas também a obra expiatória, né, de Cristo. De uma vez para sempre, com a morte e ressurreição de Cristo, foi derrubado o muro da separação entre Deus e os homens. Outra questão bem observada nos autores do Novo Testamento é que eles se auto-identificam-se como vivendo nos últimos dias, ou seja, no final da primeira era, ou o aion. Está lá em 1 de João, capítulo 2, verso 18. Filhinhos, esta não será, é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora não é agora, século XXI, agora na primeira era. Muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. Então eles já sabiam que era a última hora. E nós, lendo, também sabemos. Então, ao reconhecerem que eles, lá da primeira era,
os irmãos judeus da igreja primitiva já estavam vivendo os últimos dias, de igual raciocínio, nós, do futuro, de forma sóbria, descartamos conscientemente que possamos estar também vivendo aqueles últimos dias. Isso seria uma total contradição e um ataque contra as palavras dos agiógrafos inspirados. Eles não reconheciam como dentro do próximo século está em uma esperança futura para eles, porém em uma perspectiva próxima e até iminente para a sua geração, para a sua geração. E essa também era a perspectiva dos apóstolos, como posso citar aqui uma carta que Paulo escreve aos Coríntios, 1 de Coríntios capítulo 10, verso 11. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros. E aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós. Nós quem? Do século XXI? Não, nós, a igreja de Coríntios e os apóstolos. E Paulo fala, pois estamos vivendo no fim dos tempos. Quem estava vivendo? O apóstolo Paulo e os irmãos de Corinto. E Pedro também diz, 1 de Pedro 4,17, porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós. Nós quem? Do século XXI? Não, nós, apóstolo Pedro e os ouvintes da carta que ele está escrevendo. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, meus queridos, os judeus, assim como a maioria dos de hoje, esperavam que o reino de Deus no mundo fosse uma inegável realidade terrena e que fosse aceito por todos, onde Israel governaria todas as nações com maior poder do que todos os reinos do passado. Porém, Jesus, ele ensinou de forma bem clara que o reino dele, o reino de Deus, não viria de forma visível, porém espiritual. João, capítulo 18, verso 36. Jesus respondeu, o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que o meu reino não é deste mundo. Ele é espiritual. Então, tanto isso se faz verdade, que os ensinos de Jesus era totalmente oposto ao reino terreno. Ou seja, as buscas dos bens de natureza física, bens materiais, não era a prioridade, mas sim as coisas do reino de Deus. Mateus capítulo 6, verso 33. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, que coisas? Comida, bebida, bens materiais, todas essas coisas lhe serão dadas de acordo com a vontade de Deus. Então, os fariseus, intérpretes da lei de Moisés, que é considerado o Deus daquele século, cegavam o entendimento dos filhos de Deus. Assim também hoje, meus queridos, observamos muitos líderes na mesma investida, fechando as portas do reino para que os eleitos não reinem nele em vida. Mateus capítulo 23, verso 13. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas. Fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas. Vocês mesmos não entram e nem permitem que os outros entrem. Então, a solução para os acusados de corromper a aliança é esta. Lucas capítulo 11, verso 41. Portanto, limpem o interior, dando ofertas aos necessitados e ficarão limpos por completo. Você acha que eles iam fazer isso? Não. Porque eles são materialistas, assim como muitos hoje são materialistas. Veja, meus queridos, o que está relatado no capítulo 11, a partir do verso 45 de Lucas. Então um especialista da lei disse, mestre, o Senhor insultou também a nós com o que acabou de dizer. Aí Jesus disse, ai, coitadinho, não vou falar mais. Não, olha só o que o Jesus respondeu. Sim, que aflição também os espera.
especialista da lei, pois oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para ativar seus fardos. É o que nós vemos hoje, meus queridos. Muitos líderes colocam pressão e opressão em cima da membresia, mas às escuras eles fazem tudo aquilo que eles obrigam as pessoas a não fazerem, ou proíbem as pessoas a não fazerem. Ele faz às escondidas, ele faz nas suas horas vagas, ele faz nos seus encontros, né? Encontro de vasos, né? Como eles fazem. Então é assim, meus queridos, até os dias de hoje. Eles não fazem nenhum esforço para aliviar o fardo. Verso 47. Que aflição os espera, pois constrói monumentos para os profetas que seus próprios antepassados assassinaram. Verso 48. Com isso, porém, testemunham que concordam com o que os seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas. E vocês cooperam com eles, construindo os monumentos. Olha só, meu querido. Verso 49. Foi a isto que Deus, em sua sabedoria, se referiu. Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, mas eles matarão alguns e perseguirão outros. Verso 50. Portanto, esta geração, não essa que estamos, mas a geração dos discípulos, será responsabilizada pelo assassinato de todos os profetas de Deus desde a criação do mundo. E não fica por aqui. O apóstolo Paulo, que é chamado o apóstolo dos gentios, também fala sobre o reino de Deus em contraste com o reino terreno que os judeus esperam. Filipenses capítulo 3, verso 20. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E seguindo aí em outra carta aos Efésios, capítulo 2, verso 22, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, meus queridos, o oposto do reino de Deus é a corrupção, na qual caiu a aplicação da lei, o reflexo do caráter de Deus refletido em sua lei tornou-se uma mera religiosidade que estava sujeito à condenação. Mateus capítulo 23, verso 32. Acabai, pois, de encher a medida do pecado de vossos pais. Verso 33. Cobras venenosas. É assim que Jesus tratava a liderança daquela época. Hoje não pode falar nada, não pode tocar nos ungidos do Senhor. Meus queridos, aqueles homens estavam assentados na cadeira de Moisés. Jesus não passou a mão, não. Mateus capítulo 23, verso 33. Cobras venenosas, ninho de víboras, como escapareis da condenação do inferno? É futuro ou era futuro presente para eles? Em outras palavras, o que a antiga aliança sustentava, a aplicação da lei e do sacerdócio que estavam em claro declínio, era parte do mal e deveria dar lugar ao reino de Deus. Tinha que sair porque ia ser estabelecido outra, querendo ou não, aqueles líderes. Hebreus capítulo 8, verso 13 em diante. Quando ele diz nova, tornou antiquada a primeira. Qual era a primeira, meu querido? Aqui estavam vivendo a transição lá dos pactos, os fariseus que crucificaram Jesus. Vou ler de novo, Hebreus 8,13. Quando ele diz nova, tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhece está pronto a desaparecer. Ia sair, ia mudar a história, ia mudar novos céus, nova terra. Então, no antigo pacto, os rituais do templo eram considerados apenas sombras ou figuras das coisas celestiais e eram defeituosas. Então, Hebreus capítulo 10, verso 1. Porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pôde nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece de ano em ano, aperfeiçoar os que se achegam a Deus. Era necessário uma urgente substituição
abrir um novo caminho, né, um eficaz caminho. Está lá em Hebreus capítulo 10, verso 9. Agora disse, eis-me aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele tira o primeiro para estabelecer o segundo. Então Cristo, ele nunca fez parte desse sistema judaico corrupto, de rituais arrogantes. Cristo se fez sacrifício perfeito. Sendo assim, ele pôs fim aos sacrifícios da antiga aliança. Os mesmos sacrifícios que, de modo marqueado, o sistema religioso introduz dentro dos seus ritos. Eles fazem tudo como se nunca houvesse a cruz, como se nunca o Messias tivesse vindo. Eu não sei o que passa na mente de um líder religioso que quer trazer cerimônias judaicas para dentro de uma nova aliança, a qual o povo foi ali totalmente restaurado no espírito, né? Eu não entendo o sistema religioso. E eu fiquei quase 25 anos seguindo esses dogmas, seguindo essas exigências judaicas, esses preceitos ultrapassados. E quando eu me levantava para indagar, quando eu me levantava para questionar, e falava, não seja ovelha negra, não, você não pode se levantar contra o ungido do Senhor. É sempre as mesmas desculpas, é sempre as mesmas armas que eles usam. Não pode tocar no ungido do Senhor. Mas quem ungiu ele não foi o Senhor, foi outro homem. E assim como ele está ungindo outros homens. Eu já fiz algumas perguntas aqui e nunca tive resposta. Vou perguntar de novo. Quantas pessoas Jesus ungiu? Qual dos 12 Jesus ungiu com óleo? Qual discípulo ungiu alguém com óleo? O apóstolo Paulo ungiu alguém com óleo? Ele foi ungido com óleo? Então, meus queridos, essa coisa de ungir com óleo são sombras, são figuras. Eles usam isso para estar em posição de sacerdote, para que as pessoas olhem para ele, assim como o povo olhava para Moisés. Olha, Moisés, vai tu falar com Deus. Nós ficamos aqui no pé do monte, nós ficamos aqui nas migalhas, nós ficamos aqui por baixo mesmo, enquanto você sobe sozinho, enquanto você desfruta do bom, enquanto você desfruta do melhor, enquanto você nada na prosperidade, nós ficamos aqui por baixo mesmo. É isso que eles fazem até o dia de hoje. Mas o evangelho está sendo esclarecido, viu, meus queridos? Há muitas pessoas que põem a cara à tapa, né? Pessoas que não têm medo, pessoas que não temem o homem, pessoas que não têm rabo preso com religião, pessoas que não têm rabo preso com sistema nenhum. Eu estou aqui, meus queridos, para dizer que o sistema nos enganou por muito tempo. E estão se levantando pessoas aí, viu? Eu sou apenas um entre 1000 que estão aí, dia após dia, conforme o Senhor vai nos instruindo, conforme o Senhor vai nos dando sabedoria e entendimento, nós vamos passando a mensagem do Senhor e sem cobrar nada, porque nós aprendemos com Cristo e com os apóstolos. De graça recebemos, de graça vamos entregar, sem cobrar nada. Amém, meus queridos? Porque graças ao Eterno, Ele tem nos dado saúde para trabalhar. Enquanto muitos aí não querem trabalhar, querem viver às custas do suor do outro. E não foi isso que o Senhor ensinou. Em lugar nenhum das Escrituras, desde lá no começo, quando Adão ele tem aquela quebra de aliança, né? Porque ali foi uma aliança que Deus fez com ele também. Então, ele desobedeceu e o Senhor trouxe as consequências. Né? E ele falou que do suor do rosto dele ele comeria. Mas é do suor do rosto dele. Ele não falou do suor do próximo. Não, do suor do rosto dele. Os homens hoje não querem trabalhar. Eles querem viver do suor do outro. Eles querem viver à base da fé alheia. Então, meus queridos, vou repetir. Cristo, ele não fez e nunca fará parte desse sistema judaico corrupto, de rituais arrogantes. Cristo se fez sacrifício perfeito. Sendo assim, ele pôs fim aos sacrifícios da antiga aliança. E você sabendo disso, você é liberto. Hebreus capítulo 10, verso 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos
no santuário, pelo sangue de Jesus. Versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos inaugurou através do véu, isto é, da sua carne, do seu sangue, da sua vida, da cruz. Então, meus queridos, o fim do antigo reino, a era presente e a antiga aliança são o mesmo evento e marcam o início definitivo do novo. A inauguração do novo, ele ocorre com a primeira vinda de Jesus. O fim do velho e o pleno início do novo ocorre com a segunda vinda de Cristo, que é um evento único e que tem muitos aspectos. Então, a segunda vinda de Cristo não pode ser desagregada em vários eventos, deixando alguns aspectos de sua segunda vinda para um evento e adiando outros para uma eventual terceira vinda. Porque eles esperam a terceira vinda, né? Porque a segunda vinda já está registrado aí. Hebreus capítulo 9, verso 28. Assim também Cristo foi oferecido uma só vez, para levar os pecados de muitos, e aos que o esperam aparecerá a segunda vez sem pecado, para a salvação. Então, com a segunda vinda de Cristo, foi estabelecido com poder e glória um reino não físico, não com visível aparência, mas um reino espiritual, um reino completo e soberano. Reino este que ainda se espera acontecer segundo a visão futurista. Eles nem entram e nem deixam outros entrarem. Agora, para encerrar, meus queridos, quero ler aqui Mateus capítulo 16, verso 28. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como rei. A quem o Senhor estava falando isso? Aos seus discípulos. Cadê esses homens? Cadê esses homens? Estão vivos até o dia de hoje? Não estão. Então, meus queridos, nós damos aqui glória à palavra. Nós damos glória aqui ao Evangelho. E não temos por que esconder a verdade. Não temos por que mistificar coisas que o contexto não nos ensina. Então, meus queridos, fico por aqui mais uma vez. Obrigado aí mais uma vez a todos os novos inscritos, né? Estamos aí caminhando pouco a pouco. Não tenho pressa. Não tenho pressa. Pode ser daqui 5 anos, 10 anos, não tem problema. Nós vamos continuar mostrando. Vamos continuar pregando, como posso dizer. Continuar aí mostrando aonde está o interruptor, para que você acenda a luz do conhecimento. Amém? Graça e paz a todos. Até o próximo vídeo, querendo Deus.